por parte do Cruzeiro e não vai acontecer principalmente nos moldes que, repito, respeitando a notícia e a apuração de outros colegas, mas seria uma coisa, até se a gente pensar, sem sentido, sem cabimento algum, o Cruzeiro aceitar envolver o Caio Jorge, que o Cruzeiro fez tanta força para segurar no início do ano, com propostas do Flamengo e muito menos a questão do Kaique. E acho pessoal, a mídia mineira discutindo essa questão aí de Gonzalo Plata, né? Saiu informação aí que o Flamengo estaria interessado em negociar Gonzalo Plata, sem sombra de dúvida, pelo que a gente acompanhou, pelo que a gente vem acompanhando, o Flamengo não faz a mínima questão de manter Gonzalo Plata no elenco, né? E o torcedor até entende isso, o torcedor do Flamengo hoje, sem sombra de dúvida, não está apegado muito a Gonzalo Plata, né? Só que surgiu informações aí que o Flamengo, né, o Cruzeiro, na verdade, estaria interessado em Gonzalo Plata, né? E teria feito uma possível sondagem para o Gonzalo Plata. O Flamengo deixou bem claro, negocia Gonzalo Plata, mas precisa de algum jogador do Cruzeiro, né? Se especulou Caio Jorge, agora se especula Kaique, né? E a mídia mineira aí parece que não gostou desse assunto, né? Parece que está debatendo. Eu não sei se realmente Pedrinho tem interesse em Gonzalo Plata. Eu acho que chegou no fim da linha para Gonzalo Plata no Flamengo. Deixou de seguir o Flamengo, apagou a maioria das suas fotos, eu acho que só deixou uma com a camisa do Flamengo. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que chegou um ponto final, né? Agora não sei se vai para o Cruzeiro, se vai para outro time, se vai para a Europa, se vai treinar separado. Uma coisa é certa, o Flamengo não vai entregar ele de mão beijada para qualquer outro clube, pessoal. O Flamengo é um patrimônio, vai jogar a Copa do Mundo, pode ter visibilidade, pode vir aparecer uma proposta da Europa. E o Flamengo deixou bem claro, com o Cruzeiro negocia, sem sombra de dúvida, né? Primeiro perguntou, pelo que a gente entendeu, se teria a possibilidade de envolver Caio Jorge, né? E depois, se teria possibilidade de envolver Kaique. Sem sombra de dúvida, são dois bons jogadores. E aí no Flamengo cairia muito bem. Claro que os mineiros não gostaram, né? Tirar dois jogadores assim do Cruzeiro, sem sombra de dúvida, os caras não gostaram, né? Vamos reagir deixando nossa opinião. Cresce do vídeo. Band TV Minas, né? TV Band Minas, o link tá aqui na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar. Vamos ver o que eles falaram sobre esse assunto. Do Plata vir para cá, Cruzeiro interessado, Caio Jorge para lá, Plata para cá e tal. Nossa, ótima troca. E aí, o negócio, daqui a pouco, os colegas começaram a apurar e que o negócio não fazia o menor sentido. O Valu falou disso, eu gostaria que você falasse de novo, porque de fato não faz o menor sentido, Valuzeiro. HG, sempre quando a gente lida com uma situação, respeitando todos os colegas de imprensa do Rio de Janeiro e outras mais apurações, o que eu consegui apurar foi que o Cruzeiro nunca nem sondou a situação do Plata. Isso de maneira oficial, de maneira não oficial, não houve nenhum tipo de sondagem do Cruzeiro para saber a situação deste atleta que está no Flamengo, vivendo problemas de indisciplina, que foram expostos também nessa semana através de reportagens, enfim. Então, nunca aconteceu esse movimento, repito, de forma oficial ou extraoficial, para saber a situação do Gonzalo Plata, se o Flamengo aceitaria emprestá-lo ou vendê-lo. Isso nunca aconteceu por parte do Cruzeiro e não vai acontecer principalmente nos moldes que, repito, respeitando a notícia e a apuração de outros colegas, mas seria uma coisa, até se a gente pensar, sem sentido, sem cabimento algum, o Cruzeiro aceitar envolver o Caio Jorge, que o Cruzeiro fez tanta força para segurar no início do ano, com propostas do Flamengo e muito menos a questão do Kaique. E acho até, HG, aí uma opinião, não é apuração, é uma opinião mesmo, que para os próximos tempos até, não devem acontecer negociações entre Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro. Tudo que for possibilidade de um jogador que eventualmente possa interessar
ao Cruzeiro, alguém há de sempre colocar essa situação, o Flamengo aceita fazer negócio, mas desde que o Caio Jorge seja envolvido. E o Cruzeiro não vai envolver o Caio Jorge em nenhuma negociação com o Flamengo nem com ninguém no Brasil neste momento. Nesse ano de 2026 dá para falar a respeito disso. Então fica inviável, sabe? Eu acho até que não veremos negociações, tanto porque a última negociação que aconteceu foi 2025, com Pedro Lourenço indo lá e fazendo o famoso Pix, de 7 milhões de euros na conta do Flamengo, na conta do BAP, sem ter um contrato assinado, sem nada. O BAP pediu e o Pedro... Depois o BAP não foi nada legal com o Pedro Lourenço na situação do Matheus Gonçalves. Deu passos atrás, depois de ter garantido ao Cruzeiro que venderia o jogador para o Cruzeiro, e depois a situação ainda do Caio Jorge. Então, assim, pelos próximos tempos, eu não vejo negociações acontecendo entre Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo, HG. E deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para você. Ontem eu estava vendo o debate raiz lá do Sul, e eles estavam cogitando que o Inter poderia estar fechando com o João Marcelo. Existe esse papo mesmo? Apesar de hoje ser o último dia da janela? Não vai rolar, não. Mas chegou a negociar? O Inter tentou a contratação, mas não vai rolar, não. Ele vai ficar no Cruzeiro. Se tiver algo a mais... Não, tem... O Falou acabou de destacar aqui. Sobre essa do Plata, cara, é uma coisa muito engraçada, né? Tipo assim, o Flamengo toparia negociar o Plata, desde que liberasse o Caio Jorge. Isso não é verdade, não. Isso não é verdade. O Flamengo isso toparia. Gente, isso aí não... Eu tô no poupa-tempo. Sem sombra de dúvida, caso realmente acontecesse essa negociação nesses moldes aí, que sinceramente eu vou ser bem realista, né? Não vou deixar o lado do clubismo de lado. Claro que o Cruzeiro não vai aceitar, né? Claro que o Cruzeiro não vai querer uma negociação. Você tira aí pela imprensa, né? Falando sobre isso. Mas, sem sombra de dúvida, se o Flamengo conseguisse fazer, claro, pessoal, vai ter grana envolvida, né? Muita grana envolvida. Dependendo da volta, eu também não duvido, né? Aqui, eu nem vou comentar sobre isso, porque isso não existiu. Eu falo isso vindo lá do Rio. Isso o Flamengo comentando com a imprensa de lá. Pô, o Cruzeiro topa negociar o Caio Jorge com o Flamengo, deixa o time inteiro do Flamengo. Pô, que loucura, velho. Não tem cabimento o negócio. Poupa tempo aí, viu? Faz o menor sentido. Ô, gente, deixa eu dar um recado aqui, porque é recado novo, hein? A verdade é essa aí. Ô Valu, ontem eu vi, nós inclusive falamos isso ontem à noite, eu vi muita gente, cara, dando a informação. O pessoal do Globo deu, Rodrigo Dantas, não sei mais quem e tal. Diogo Dantas, desculpa, que o Cruzeiro havia procurado, estava negociando o Plata, e aí que o Flamengo teria pedido para colocar o Caio Jorge no negócio, uma esculhambação de informações aí. Fato que no Cruzeiro negaram absolutamente qualquer situação envolvendo o Plata. É a mesma informação que você tem? E inclusive assim... Eu ainda me impressiono a forma como algumas pessoas na comunicação trabalham, mas eu não sei por que eu me impressiono, na verdade. Você imagina você conseguir amarrar uma situação onde o Cruzeiro negou as propostas que negou do Flamengo pelo Caio Jorge no começo do ano, para depois simplesmente... aceitar trocá-lo pelo potente Plata. Você imagina? Não entra na cabeça, né? Ou pelo Kaique, que está servindo a seleção agora. Então, assim, a informação é que eu tenho. O Cruzeiro nunca, nem sequer fez a pergunta, qual é a situação do Plata? Nem essa pergunta foi feita, é a informação que eu tenho, por parte de ninguém do Cruzeiro. E é isso, HG, é uma coisa que veio do Rio de Janeiro para cá, essa que é a verdade, assim, não do staff do jogador, a informação por jornalistas do Rio de Janeiro, e é isso, HG, não houve procura, não houve sondagem, não houve proposta, não houve, tem interesse. Não houve cabimento, aliás, até essa informação. Pois é, pessoal, a mídia mineira aí discutindo essa questão aí de Caio Jorge, de Gonzalo Plata, de Kaique. Sinceramente, pessoal, acho que também é muita notícia plantada, né? Aproveitou ali que o Flamengo tá doido para se livrar de Gonzalo Plata, começaram a jogar essas notícias aí. Sinceramente, eu acho que o Flamengo, claro, sem sombra de dúvida, como torcedor e como qualquer outro jogador, se fosse melhor do que Plata, seria
excelente negócio, né? O Flamengo. Você já imaginou o Flamengo mandar Gonzalo Plata e trazer Caio Jorge? Claro, pessoal, sempre vai ter valores ali, né? Que eu acho que vai ter valores ali para ser preciso vender, né? O jogador. O Cruzeiro recusou uma proposta recente, né? Eu não acredito nessa negociação. Sinceramente, pessoal, eu acho que não vai rolar. A verdade é essa. Claro, se rolar seria excelente, né? Seria uma notícia muito boa, né? Caio Jorge. Vem Caio Jorge e vai Gonzalo Plata, que o Flamengo já demonstrou que não quer continuar com Gonzalo Plata. Seria uma excelente notícia, mas eu não vou aqui animar o torcedor, não vou, não. Tá aí, vocês escutaram aí os relatos dos mineiros, né? Os mineiros mesmo, tem as informações de lá, né? O Cruzeiro não tem interesse, o mínimo interesse por Gonzalo Plata. Pessoal, vou ser bem realista, para Gonzalo Plata ser hoje negociado no Flamengo, eu acho que ele vai ter que fazer uma excelente campanha na Copa do Mundo e vir uma proposta aí de clubes intermediários, né? Da Inglaterra, da Espanha, da Itália, né? Mas eu acho que não vai vir grande coisa para o Flamengo, né? Dependendo dos valores que o Flamengo fez aí com o Gonzalo Plata, a tendência é que o Flamengo vai perder dinheiro com a questão do Gonzalo Plata. Inclusive sobre o Gonzalo Plata, né? Deixou de seguir o clube, apagou algumas fotos, o torcedor do Flamengo já se esgotou com ele. O torcedor do Flamengo está esgotado no último grau, pessoal. Não quer ver mais Gonzalo Plata no Flamengo. Isso aí é uma verdade, né? Então, uma coisa, ele não ser relacionado, né? Mas a partir do momento que ele vai no seu perfil, deixa de seguir o Flamengo, que para mim já é um desrespeito, né? Você tá numa instituição, você segue a instituição, e você vai lá e deixa de seguir, você já demonstrou que parece que você não quer continuar no clube. A verdade é essa, né? Então, diante disso aí, ele vai ter que recuperar. Eu não creio que ele vá mais jogar no Flamengo, né? A gente sabe que Gonzalo Plata é aquele jogador que Felipe Luiz amava Gonzalo Plata, adorava Gonzalo Plata. Ah, porque Gonzalo Plata é isso? Ah, porque Gonzalo Plata é aquilo, né? Eu não sei por que tanto amor de Felipe Luiz por Gonzalo Plata, né? Sem sombra de dúvida, é um jogador que, para mim, vamos ser bem realistas, é um jogador limitado, pessoal. Um jogador que tem 81 partidas e só tem, se eu não me engano, são 8 gols, né? 8 gols em 81 partidas. Então, para um atacante, pessoal, para um atacante é muito pouco gol, né? É muito pouco gol, né? A gente esperava que ele... Ok, talvez ele não é aquele goleador, não é aquele cara que faça tanto gol, mas, sem sombra de dúvida, eu acho que era para ele fazer mais gol no Flamengo. Até porque ele joga muito, né? Joga de titular, entra no decorrer do jogo, é o substituto imediato de Pedro, né? Você não vê Gonzalo Plata. Ele só teve um jogo que ele foi decisivo, que por coincidência foi contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, né? Fez aquele gol, foi decisivo e mais nada, pessoal. De lá pra cá, o cara não fez mais nada. Tá curtindo o Rio, curtindo a noitada, curtindo a mulherada. Se fala até que ele levou mulheres pra concentração. Então, eu acho que ponto final para Gonzalo Plata, né? A verdade é essa, né? Claro, e os mineiros aí, se ele for ser bem realista, se eles for aceitar essa proposta do Flamengo, eu vou ficar sem acreditar, né? Porque eles recusaram proposta ali, se eu não me engano, de 40 milhões de euros por Caio Jorge. Ah, mas tem Kaique. Kaique tá na seleção, todo mundo sabe que Kaique tá na seleção. É um jogador que tem um potencial muito grande, a verdade é essa também. Mas é uma coisa eu não duvido, né? Eu não duvido negociação porque é dinheiro envolvido, né? Já pensou? Flamengo, ok, vamos negociar Gonzalo Plata. Ah, mas eu não tenho interesse de negociar Caio Jorge, ok. O Gonzalo Plata e mais 40 milhões de euros. Vocês acham que o Cruzeiro não faria esse negócio? Eu acho que faria, pessoal. 40 milhões de euros e mais Gonzalo Plata, para mim seria ali um ótimo negócio para o Cruzeiro, né? Primeiro que Caio Jorge, pessoal, ele dificilmente, inclusive eu acho, tenho quase certeza que o dono do Cruzeiro até hoje está arrependido de não ter vendido Caio Jorge ao Flamengo, né? E pelos valores que o Flamengo ofereceu, pessoal, foi proposta de clube europeu. Foi proposta ali de grandes clubes europeus. Então, eu acho que perdeu a oportunidade. Eu acho que Pedrinho perdeu a oportunidade. E se o Flamengo oferecer 40 milhões de euros e mais Gonzalo Plata,
Eu não sei não, viu? Eu não sei não se o Cruzeiro não negociaria. Eu não sei, sinceramente. Mas vamos aguardar, né? Acho que ainda tem muita coisa para rolar até lá, né? Essa data FIFA, vai passar a data FIFA. Eu acho que as negociações vão começar a acontecer depois da Copa do Mundo, pessoal. Depois da Copa do Mundo vai rolar muita coisa, né? E, inclusive, o Flamengo está atrás de um atacante para ser o substituto ali imediato de Pedro, né? Pedro é um jogador importante, mas tem que ter, pessoal. Principalmente num time de qualidade, num time que quer ganhar tudo, tem que ter um cara ali no banco de reserva que quando entrar seja decisivo e faça a diferença. E eu acho que Pedro precisa desse substituto, né? Vamos aguardar e apareça, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.